Meu nome é Cláudia Antunes, eu sou jornalista da plataforma Suma Uma. Eu fiz essa reportagem que chama Cowboys do Carbono Loteiam a Amazônia, que foi ao ar no nosso site no dia 26 de junho. E eu queria contar para vocês um pouco como essa reportagem foi feita. Primeiro, ela partiu de uma pergunta muito mais ampla, né? Quais são os mecanismos, os incentivos para a manutenção da floresta ou para a recuperação da mata que funcionam tanto para esse fim mesmo, né, de preservar a floresta, quanto para as populações amazônicas que são responsáveis, em boa parte, pela manutenção da floresta. Bom, aí eu falei com mais de 30 mil pessoas, porque primeiro eu tinha que entender um pouco esses mecanismos em si, os que existem, né? E existem, a maioria são mecanismos internacionais. A maior parte desses projetos, que a gente chama projetos de créditos de carbono, eles vieram de um incentivo que chama REDD, REDD, Redução do Desmatamento e Degradação Florestal, na sigla em inglês, né, que foi aprovada no âmbito da ONU já há uns 15 anos, mais de 15 anos. Então, esse mecanismo, ele levou tanto à criação do Fundo Amazônia, por exemplo, que não tem nada a ver com créditos de carbono comercializável, mas pelo qual o governo recebe doações, que são uma compensação pela redução do desmatamento que aconteceu até 2012 e agora continua recebendo doação, mas pela promessa de voltar a evitar o desmatamento e cumprir a meta brasileira de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, quanto os projetos pelo chamado desmatamento evitado, do mercado voluntário de carbono. O mercado voluntário é um mercado não regulado, internacional, no qual empresas privadas propõem projetos, né, pode ser de vários tipos, mas nesse caso específico, são projetos que a gente chama de desmatamento evitado, quer dizer, eles prometem evitar o desmatamento, dessa forma evitar a emissão de gás carbônico, né, que é o principal gás causador do efeito estufa, receber créditos por evitar isso, e esses créditos são comprados por empresas que desejam, por outro lado, compensar o que elas emitem, principalmente com a produção ou queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás, carvão, etc. Então, primeiro eu tinha que entender a lógica desses mecanismos, né, como é que eles funcionam. Eu também tento explicar tudo isso na reportagem. E aí eu descobri que está tendo, por várias razões, uma nova onda de projetos, uma onda muito forte que não começou nos últimos 2 anos, de projetos de carbono na Amazônia. E a última fronteira, vamos dizer assim, desses projetos são áreas públicas, né? Áreas públicas ou de usufruto de populações, como no caso dos indígenas, ou de comunidades, como no caso de reservas extrativistas e outras unidades de conservação, ou, por exemplo, assentados da reforma agrária, no caso de assentamentos agroflorestais, tantos do INCRA como assentamentos estaduais. Então, essas populações estão sendo procuradas por empresas que propõem fazer a gestão do estoque de carbono daquele território, quer dizer, o carbono que a floresta, através da fotossíntese, retém e impede que seja jogado na atmosfera, para gerar créditos de carbono e comercializar no mercado internacional. Essa onda tem alguns projetos que já tem algum tempo, né, que foram feitos em acordo, principalmente com governos estaduais, e outros projetos que estão começando agora e que têm sido acusados de, principalmente porque é um mercado não regulado, de oferecerem condições abusivas ou, às vezes, não equânimes, né, às populações
desses territórios que justamente são e vão continuar sendo responsáveis pela manutenção da mata. Então é essa história que eu conto nessa reportagem, né? E aí eu recupero também essa história que já foi noticiada, que o governo pretende agora criar um mercado regulado de créditos de carbono. Esse mercado ele vai atingir principalmente grandes empresas industriais ou de energia poluidoras, e parte dessas empresas que ultrapassarem os seus limites de emissão poderão comprar créditos também desses projetos do mercado voluntário. Só que a diferença é que, primeiro, esses créditos vão ter que ser oficialmente registrados e vão ter que seguir a sua certificação, vamos dizer assim, dos créditos, né? A comprovação de que eles realmente correspondem à redução ou a evitar mais emissões de carbono. Vão ter que seguir metodologias reconhecidas, né, nesse sistema que ainda será criado. E esse mesmo projeto também pretende regular o comércio de créditos de carbono a partir de territórios de usos coletivos, né, que são esses que eu citei: terras indígenas, unidades de conservação que têm populações, assentamentos agroflorestais, agroextrativistas, etc. Enfim, é um assunto complexo, fascinante, está acontecendo ali, que geralmente acontece debaixo do radar das pessoas, mas que está movimentando dúvidas, apreensões e expectativas de populações amazônicas que esperam, de alguma forma, ser remuneradas pela manutenção da floresta.